Escreveu Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Enquanto você procura, deixa eu dar um aviso. A partir de terça-feira, próxima terça, dia 13, nós retomaremos uma programação da igreja que durou muitos anos e é uma programação fundamental, que é o chamado Café com Jesus, de 6h30 às 7h. Um tempo de oração por nós, seus membros, pela igreja, por pessoas que nós conhecemos, por pessoas que nós tomamos conhecimento de algum motivo de oração, pelo nosso país. Amanhã, por exemplo, temos um grande motivo de oração. Nós começamos as conversas para a nossa escola de educação clássica, que vai ser protocolada, se Deus quiser, em maio, para começar as suas atividades em 2027, fora os nossos motivos de saúde do dia a dia, as nossas necessidades. Então, a partir de terça, depois de amanhã, dia 13, 6h30 da manhã, nos nossos grupos, nossos canais, nós estaremos divulgando o link de uma reunião do Zoom, para que você possa, então, participar desse tempo de oração. Depois das 7, dá para ir para a academia, dá para organizar, deixar menino na escola, dá para fazer tudo o que puder, mas estar presente lá de 6h30 às 7h, somente online. Algumas vezes nós vamos fazer presencial, mas somente online. Nós não tínhamos começado antes, porque é uma programação que eu, como pastor, preciso estar presente. A igreja não deveria orar mais que seu pastor, a gente sabe disso. E eu estava impossibilitado por uma série de agendas desse horário, que é o horário da manhã. Mas agora sim, com mais liberdade, vamos poder retomar essa atividade tão importante para a vida da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, nós começamos hoje pela manhã com o pastor Jefferson, uma série de reflexões sobre resoluções pouco convencionais. Nós vamos pensar a partir de 1 Coríntios 11, 31 e 32, e consegui, não sei se é aqui na frente, Pedro, mas tem uma microfonia ainda, me ajuda aí. Nós vamos pensar hoje na resolução de definir sentimentos. Porque diz assim o texto de 1 Coríntios 11, 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse texto especificamente nos exorta, nos ajuda a pensar no auto-julgamento, no autoconhecimento, e nós vamos definir isso como definir sentimentos. Definir sentimentos é hoje uma das habilidades mais buscadas. Se você trabalha com recursos humanos, se você já participou de um processo seletivo, se você já contratou um processo seletivo, você percebe que nos últimos anos esses processos se resumem em 2 etapas. Na primeira, se junta todos os documentos, currículo, formação, títulos, e se seleciona ali daquela quantidade de candidatos 3 dos melhores, dos mais capazes, dos mais preparados, com as maiores competências. Mas é pouco. Como é que se define no processo seletivo a vaga de um cargo de grande valor? Geralmente é através de uma dinâmica de grupo ou de alguma atividade que avalie o comportamento emocional dessa pessoa. A NASA, quando seleciona um de seus astronautas, por exemplo, no exemplo muito mais abrangente, ou melhor, no exemplo muito mais extremo, quem se candidata a ser astronauta tem um QI elevado, formação em engenharia e diversas outras coisas. Mas quando está sozinho no meio da crise, lidando com a ansiedade, lidando com a pressão, tendo que tomar decisões, o que é que importa? O QI? Essa disciplina ela é tão importante no mundo secular, que ela foi classificada recentemente como uma das partes da chamada inteligência emocional. Nós mencionamos há poucos dias, em dezembro, sobre o conceito das chamadas inteligências múltiplas.
em que a gente passou a pensar não só na inteligência matemática, não só na inteligência verbal, mas em diversas outras inteligências. E o pesquisador que criou a teoria das inteligências múltiplas, ele observou uma coisa, que é sobre isso que nós vamos falar, baseado na Bíblia Sagrada. O QI, a inteligência, não garante sucesso. Por exemplo, aqui temos muitos médicos ou muitos aspirantes à medicina. Pode ter se formado com as melhores notas, mas não garante ser um bom profissional ou ter um grande futuro profissional. Durante muitos anos se pensou somente nisso, as melhores notas, mas se começou a observar isso, que na faculdade o aluno tinha as melhores notas. 10 anos depois ele estava no 3º casamento, endividado, falido, mas e toda aquela inteligência? Por outro lado, se observava que naquela mesma turma, um aluno mediano, um aluno de notas suficientes para passar. 10 anos depois, era muito bem sucedido profissionalmente, uma boa família e outras coisas. Mas o que faz a diferença se um é mais inteligente que o outro? Nessa teoria, no exemplo que citei da NASA, no exemplo que citei dos processos de seleção de recursos humanos, o que faz a grande diferença é essa capacidade que está descrita em 1 Coríntios 11, 31. O mundo passou a chamar isso de inteligência emocional. O mundo passou a chamar isso de uma habilidade de reconhecer seus próprios sentimentos. Mas é um princípio bíblico de 2000 anos atrás, que eu te desafio e me desafio também, nesse dia de hoje, a tomarmos a resolução de entender, de definir melhor os nossos sentimentos. E quando a gente fala de definir sentimentos, essa capacidade de não se deixar levar por um sentimento oculto. O contexto de 1 Coríntios 11 era a ceia do Senhor. Naquela época, especificamente a igreja de Corinto, estava celebrando a ceia do Senhor de uma forma muito diferente. Alguns anos antes, Jesus havia morrido e havia estabelecido o símbolo da ceia. Era o partir do pão, algo muito, muito simples, feito todos os domingos de manhã. Os cristãos se reuniam, às vezes escondidos, por conta de perseguições, partiam um pão, partiam um cálice, para celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Só que em Corinto, eles inovaram. E eles faziam junto com a ceia, ou antes ou depois, o que ficou conhecido como festa do amor, festa ágape. Agora, nós acabamos de sair de um período muito grande de festas da nossa igreja. 31 de dezembro, depois do aniversário da igreja. Você imagina, por exemplo, no sábado, que foi o momento, um dos mais importantes do nosso aniversário, a gente, além de ter o nosso jantar ali fora, tivesse a ceia aqui, era isso que era a festa ágape todo domingo. Só que em Corinto, aquilo virou uma bagunça. Você pode ler o capítulo todo de 1 Coríntios 11. Parece que naquele contexto ali, usando nomes aqui só por brincadeira, só por tornar a coisa mais chamativa, o Sebastião Júnior levava muita comida e o João não levava nada. E lá na festa, antes da ceia, o Júnior chamava os amigos dele e o pobre do João ficava só olhando. Aquela festa de amor não tinha nada. Mas não só isso, o Klaus levava uma garrafa de vinho, ou 2 ou 3, e no meio daquela coisa, virava uma festa mesmo. De modo que a celebração da ceia perdia todo o seu sentido. Deixava de ser aquele tempo de pensar na morte e ressurreição de Jesus,
e virava mais um churrasco de fim de semana feito na igreja, com comilança, com bebedeira, com embriaguez. Era o estilo de Corinto, uma cidade sem muita moral, uma cidade sem muito controle. E aí Paulo estabelece nesse texto como é que deveria ser as coisas, porque a ceia, segundo o princípio do Novo Testamento, segundo a prática da igreja primitiva, era celebrada todo domingo. E Paulo estabelece que aquilo tinha que ser algo muito sério. Se a gente puder entender, talvez ajude a entender melhor a importância da ceia, se a gente pensar na doutrina católica com a qual nós não concordamos. Como cristãos protestantes, nós não aceitamos a doutrina da transubstanciação, que o pão vira literalmente o corpo de Cristo. Tanto que não precisaria do sangue, do vinho, porque o corpo já vem com o próprio sangue. Mas, para a gente entender a seriedade, na doutrina católica, ninguém jamais desonra a hóstia. Tem inclusive uma festa em que é olhar para ela. Tem o dia, Corpus Christi. É uma seriedade com a ceia que às vezes nos falta. É uma seriedade com a ceia que faltava em Corinto. E Paulo então explica muito bem que um evento tão importante, que um símbolo tão marcante, não poderia ser banalizado. Ele até diz que algumas pessoas poderiam estar doentes, ou alguns poderiam até mesmo ter morrido, porque estavam celebrando a ceia de forma inconveniente, indigna, tanto pela festa que vinha antes, quanto por celebrar aquele momento tão precioso, como se fosse qualquer coisa, sem fazer um exame particular, sem fazer um exame da sua vida. Porque o objetivo da ceia, Paulo coloca em 1 Coríntios 11, é exatamente este. Apesar de ser uma festa da graça, sabe como é que a gente podia chamar a ceia? Também festa da culpa. Sim, porque ali, no momento da ceia, o convite, não um convite triste e pesado, é um convite para olhar para dentro de si. E é interessante que na igreja primitiva era feita todo domingo. Todo domingo os cristãos se reuniam para pensar: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Tem algum pecado que eu tenho carregado com mais frequência, que eu precise confessar? Tem alguma atitude, um comportamento, uma circunstância na minha vida que eu precise agora, nesse momento solene, de graça, me lembrar, confessar e deixar? Isso era feito não no tom da religião da culpa, isso era feito não no sentido de lá se vou eu todo domingo, eu não aguento mais, porque domingo a gente vai para a igreja, só volta deprimido, pensando que não presta para nada, pensando que não tem valor, pensando que somos as piores pessoas do mundo. Não era esse o sentimento era de eu vou para o culto, eu vou para a ceia, e o Senhor me fala ao meu coração, eu saio de lá leve, transformado, diferente. Esse era o objetivo, esse era o sentimento. Paulo explica isso muito bem. Você pode ler todo o capítulo a partir do versículo 27, mas especificamente diz assim: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, 11:27, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um, versículo 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29,
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, o seu próprio corpo, a sua própria vida, come e bebe juízo para si. E o versículo 30, que traz esse contexto de disciplina, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já morreram, porque estão transformando algo tão puro em algo tão banal. Mas eu repito, isso não trazia peso, isso trazia liberdade. Os cristãos entendiam que a nossa luta é contra o pecado, entendiam que a morte de Jesus não foi para nos curar, não foi para nos fazer prosperar, foi para nos libertar e nos fazer livres do pecado. E aí, nesse contexto, Paulo traz esse princípio do versículo 31 que lemos no começo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados, como o mundo é condenado. Então, aquela festa da culpa, que era a festa da graça, Paulo usa para despertar em mim e você, e é o meu desafio nessa semana, para a resolução de definir sentimentos, de definir desejos, de definir comportamentos. E é muito importante a gente perceber que houve uma mudança nos últimos anos, principalmente na cultura brasileira. Nós até somos desafiados e definimos sentimentos. Mas a ideia do Novo Testamento é de que eu defino, eu examino, eu reconheço e eu mudo. Mas nos nossos últimos anos, principalmente no Brasil e qualquer outro país de cultura ocidental, nós examinamos e nós fortalecemos um comportamento pecaminoso. Por medo da culpa, nós fortalecemos o pecado. Nós vimos recentemente um caso que chamou bastante a atenção do Brasil, de um funcionário público de alto escalão, que foi exonerado, inclusive a pedido do próprio presidente da República, numa ação única do presidente da República, que tal funcionário fosse exonerado porque estava agredindo sua esposa e filho. E aí começaram a surgir diversos outros vídeos, diversas outras acusações, como a acusação, o vídeo daquele funcionário humilhando o gerente de um estabelecimento e até mesmo chamando se ele era homem para resolver lá fora. Que leva alguém a ser concursado, o que leva alguém com um grau de inteligência a praticar tais coisas. Como não consegue controlar a ira, como não consegue controlar esses rompantes de ira. O que o texto nos chama é: analise você mesmo para não ser julgado pelo presidente da República, para não ser julgado pela mídia, para não ser julgado e perder um concurso tão bom como aquele. Examine-se a si mesmo. E não falando sobre este caso, mas apenas usando como exemplo, o que o texto está dizendo é: você discutiu com sua esposa, você discutiu na rua, examina por quê e muda. Mas eu repito, o que nós temos feito na nossa geração, na nossa cultura ocidental eu examino e quem está errado é aquele gerente. O atendimento que ele me ofereceu foi muito ruim. Eu posso até ter perdido a calma, mas eu preciso registrar a minha revolta contra um péssimo atendimento como aquele. Eu posso até ter exagerado,
Mas um consumidor não pode ser tratado daquele jeito. Sim, eu exagerei com a minha esposa, eu confesso, eu admito que eu exagerei. Mas a errada é ela que provoca, ela que cria essa circunstância. Eu preciso mudar, mas ela precisa mudar muito mais. Há até um reconhecimento, há até uma prática do princípio de 1 Coríntios 11, 31, de examinar-se a si mesmo. Mas o examinar-se para fortalecer, em vez de examinar-se para mudar. Eu já contei aqui uma vez a piadinha dos 2 pescadores. Ela ilustra isso. O cidadão passando perto da casa do outro, com 2 cestos, e o compadre pergunta: vai para onde? Ele responde: vou pescar. E esses 2 cestos? E ele responde: estou levando cachaça nesse cesto. E o que estava parado diz: uai, mas a gente não combinou de não tomar mais pinga? E ele explica: a cachaça que eu estou levando é para o caso, eu vou para a pescaria, beira de rio, vai que tem cobra. Estou levando a cachaça para caso tiver uma cobra e me picar. Eu derramo um pouco na mordida da cobra e a outra eu bebo para aliviar a dor. E no outro cesto, o que é que tem? A cobra. Vai que lá no rio não tem. Vai que está em falta, lá na beira do rio. A gente às vezes pode até examinar, mas sem o objetivo de mudança. É isso que Paulo, depois de argumentar, dizendo: olha, sabe por que essa ceia aí em Corinto virou o que virou? Sabe por que tem gente fraca? Sabe por que tem gente morrendo? Sabe por que tem gente adoecendo aí? É que vocês estão brincando com o que é sério. E antes de serem julgados por Deus, 1 Coríntios 11, 32, igual o mundo é, julgue-se a si mesmo, avalie-se a si mesmo, porque a nossa luta, no final das contas, não é contra outras coisas, mas sim contra o pecado, contra aquilo que nós mais precisamos vencer. É assim que Paulo encerra mais ou menos a discussão sobre a ceia, sobre um comportamento correto. Não examine para não mudar, examine para mudar. E na explicação que estou trazendo, no chamado a uma resolução de definir sentimentos, a primeira coisa a fazer é orar, é analisar as possibilidades desse sentimento e sempre focando em Deus. Por exemplo, o Clérito dirigiu o louvor hoje. Obrigado, Clérito. O Clérito dirigiu a adoração hoje. Obrigado, Clérito. Mas a Karine não gostou. Quando a Karine em oração, ela gostou, tá? Quando em oração ela pensar, ela tem que definir, isso que a gente está chamando de definir sentimentos, isso que é o que o conceito moderno chama de inteligência emocional. E Paulo chama de discernimento. Por que não gostou? É inveja? Porque ela que queria estar dirigindo? É simplesmente por antipatizar o Clérito, ela não vai com a cara dele? Não tem a ver com a ação, tem a ver com a pessoa. Ele pode fazer o que for, nada vai ser bom. É um zelo falso no sentido de que você parece que é tão zeloso pelas coisas de Deus que despreza o mais importante das coisas de Deus, que são pessoas. A forma como ele se veste, a forma como ele se porta, eu acho que as coisas de Deus precisam ser diferentes. É um zelo que na verdade é orgulho. Quando a psicologia surge, Watson, o primeiro psicólogo, ele chegou a classificar
cerca de 40 mil emoções diferentes. Você consegue imaginar? 40 mil emoções diferentes. No exemplo que estou citando, no único caso, nós falamos de 3 emoções que podem estar por trás do mesmo sentimento. O que Paulo nos chama, o que Paulo está nos chamando, o que a palavra de Deus, na verdade, está nos chamando, é para orar sobre essas possibilidades. De fato, definir o que é que sentimento nós estamos experimentando. Sim, às vezes é muito fácil. Pegar, por exemplo, os jovens namorados. Há lugares que, quando os jovens vão, já sabem o que vão fazer. A roupa escolhida, já sabe por quê. Há diversas coisas na nossa vida que, quando a gente faz, foi escolhido de propósito para aquele pecado, seja jovem, seja adulto, homem ou mulher. Paulo está desafiando, quando isso acontecer, não espere ser julgado, não espere ser apontado. Busque em Deus a própria transformação. Quando nós aconselhamos casais, esse é o grande desafio. Um casal recente que aconselhei, a discussão é que parece que a igreja está atrapalhando a vida daquele casal. E a pergunta era, tira a igreja. O casamento vai continuar bom? O casamento vai se resolver? O problema é onde a pessoa está estudando. Ok. Hipoteticamente, tira isso. Vai resolver? Nós estamos gastando muito, não conseguimos economizar no nosso orçamento familiar por causa de tal dívida. Beleza. Considera que essa dívida está paga, considera que você tem seu salário menos essa dívida. Ficou ok? Está resolvido? Tudo mais foi controlado? Às vezes é fácil definir sentimentos, às vezes não. Mas o princípio bíblico é que nós devemos tentar fazer isso sempre. E a primeira coisa é orar. Senhor, por que eu senti isso? Não é brincadeira que estou fazendo entre Karene e o Clérito. Karene, por que você sentiu isso? Que emoção de verdade é essa? Não adianta simplesmente dizer, eu não gostei, mas por quê? Alguns vão ter mais facilidade por terem, na teoria recente, na teoria moderna, uma inteligência intrapessoal mais desenvolvida. Mas todos nós temos algo que vai além da inteligência, que a irmã Eliane orou aqui, agradecendo. Nós temos o Espírito Santo em nós, que pode responder a oração da Karane, que ora perguntando, Deus, mas por que eu não gostei? O que de fato está por trás? E o Espírito Santo vai falar, vai revelar, vai tocar. Talvez você precise perguntar 2 frasezinhas de clichê em oração. Quem é você quando ninguém vê? E quem é você quando ninguém precisa de você? Quem é você quando ninguém vê? E quem é você quando ninguém precisa de você? Meus irmãos, eu lembro de uma dessas frases sendo feita num contexto extremamente vergonhoso, mas que cabe aqui para ilustrar a importância de definir sentimentos. Meu filho Lucas tinha ali os seus 8 anos de idade, primeiro ou segundo ano mais ou menos, não lembro bem qual série, o terceiro, e era dia dos pais. E o capelão daquela escola, em Recife, tinha a função, a tarefa de, naquela festa do Dia dos Pais, pregar. Ele leu Jó,
Esqueceu o texto bíblico? Foi para essa frase, quem é você quando ninguém está olhando? E falou de política o tempo todo. Não era 2022, era 2014, 15 por ali. Ah, meus irmãos, ele não fez o exercício de pensar, por que que eu vou aproveitar uma celebração do Dia dos Pais, onde há tantos pais não convertidos, dentro de uma escola batista, e por que que eu vou aproveitar esse dia para falar de política? E um pai levantou e disse, pastor, prega a palavra, pastor. Esquece a política e prega a palavra, pastor, por favor. O mundo julgou. Porque aquele pastor não fez este exercício de pensar, mas por que essa oportunidade? E eu repito, não era o Brasil polarizado de hoje, em que política está muito mais aflora. Era em 2014. Se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Fazemos isso em oração, fazemos isso pedindo o Espírito Santo para nos ajudar em entender as possibilidades, fazemos isso focando em Deus, fazemos isso sem medo da festa da culpa, porque a festa da culpa é, no final das contas, a festa da graça. Saímos dela não culpados, não pesados, saímos dela livres para viver a vida que o Senhor tem para nós. Mas há duas outras dicas que você pode usar para praticar esse texto. A segunda dica é a prática de diários espirituais. Alguns pecados mais graves, mais recorrentes, talvez seja importante fazer diários. Não é aquele diário de adolescente, ele ou ela sorriu para mim, mas não diário de fatos, mas diário de sentimentos. O que Deus falou comigo hoje? O que eu senti hoje? O que o Espírito Santo está falando comigo hoje? Para depois de uma semana ou duas, ou mais tempo se for preciso, você poder voltar naquele diário e ver os marcos, onde o Senhor está te conduzindo para ser a pessoa que Ele quer que você seja. Diário não para registro da memória, embora possa ser útil para isso, mas diário para reconhecer e registrar onde o Senhor está te levando, como o Senhor está transformando a sua vida. E por último, terceiro conselho, terceira dica de como praticar, 1 Coríntios 11, 31, é a prática de conselheiros e mentores. Pessoas que possam ajudar você a perceber algo que está tão claro, mas que você não consegue entender e perceber. Conselheiros ou mentores são pessoas que podem te ajudar a discernir melhor aquilo que você não está discernindo. O fundamental, meus irmãos, é que lendo 1 Coríntios 11, 31, dentro do contexto da ceia, a gente lembra que a coisa mais importante, todos os desafios que assumimos hoje aqui, todas as resoluções, todos os sonhos que colocamos diante do Senhor em oração hoje, eles são menos importantes que o principal. Eu quero terminar 2026 sem os pecados que eu trouxe de 2025. Eu quero terminar 2026 mais parecido com Jesus do que eu fui em 2025. Amém? Você pode fazer essa oração e dizer isso, exatamente isso? Senhor Jesus,
eu quero, em 2026, vencer os pecados que eu trouxe de 2025. Jesus, eu quero, em 2026, ser mais parecido com Jesus do que eu fui em 2025. E Pai, eu quero fazer isso não pelo peso da culpa, não com medo da morte, do teu castigo, da doença, da fraqueza. Eu quero fazer isto, porque isso é liberdade. Eu quero ser livre. Nós vamos cantar uma música, você pode cantar ou orar enquanto cantamos. É uma música que nos ajuda a dizer isso. Senhor, eu quero recomeçar, eu quero ser diferente. Vamos cantar?